Olá, Vermelhucho. A gente chegou aqui ao quinto vídeo do canal da Metamorfose e que a gente fez depois da retomada. E lembrando que eu vou sempre começar divulgando pela página da jornalista Marina Valente, para dar um pouco mais de divulgação a ela, que foi criada pela minha equipe, e de certa forma também buscar dar mais destaque aos programas que eu participo como apresentadora no rádio e outros, né? E também de uma forma de agradecer aí aos amigos que acompanham essa vaidosa página que leva o meu nome. Vocês lembram que algumas semanas atrás o Rodrigo Maia meio que resmungou que as pessoas não entendem o jogo político e por isso criticam ele? Bom, eu acho que boa parte dessa crítica feita pelas pessoas é porque mesmo sem entender, elas sacam que ele é um cara muito nocivo para o povo. Mas por outro lado, apesar de não gostar da ideia de concordar com o Rodrigo Maia, eu tenho que dizer que ele tem uma certa razão. A questão não está realmente ligada ao conhecimento básico das coisas. Afinal, fazer político, e daí Aristóteles para o nosso conhecimento, é inerente à condição humana. O homem é um animal político, dizia ele. O problema mesmo está no jogo político, que é algo realmente complicado e fere uma certa visão romantizada e mais utópica que a maioria de nós temos do que seria e para que serve a política. Além disso, vivemos a ascensão dos precários e estamos então falando com gente que tem alta escolaridade, mas que, na minha opinião, não significa aí que eles saibam de tudo, como eles às vezes acham que sabem, principalmente com o caráter cada vez mais tecnicista da educação superior. O que cria justamente esse exército de gente que acha que sabe muito sobre tudo e que, portanto, está legitimado a opinar sobre todas as coisas, sem nem ao menos assumir que se trata de uma opinião. Tipo, defender terra plana. Ou ainda, quando assume, diz que tem direito a ela, mesmo... Bem, vocês sabem. Assim, a política passou diante dos fatos e da realidade ser reformada por um conjunto de coisas que muito poucos entendem. Mas afirmam entender, ou ainda pior, acham que o que entende é uma verdade absoluta e incontestável. Deu para me entender? Mas que ao mesmo tempo é uma negociação para a qual é necessário um conjunto entre o que é público e, portanto, sabido por todos, e de toda uma parte que caminha nas sombras e na subjetividade. É como se a gente estivesse num jogo, tá certo? Onde um time combina secretamente estratégias e guarda para si as informações para vencer essa partida. Mas que essas coisas, se fossem reveladas, ajudariam o outro time a ganhar. Ao mesmo tempo que os torcedores estão agoniados sem entender bem as estratégias do que está rolando no campo e sem ter direito a jogar também. Tendo em vista que sua torcida e também suas estratégias poderiam contribuir sim com uma vitória. Deu nó? Essa agonia do torcedor, que aqui é o povo, é natural, pois ele está muito mais ligado efetivamente aos resultados que muitos dos jogadores. Além do mais, o que se perde pode ser muito significativo e precioso. O troféu ao fim desse jogo são vidas salvas, por exemplo, como com uma política de fim da fome, ou de repente a proteção do meio ambiente. E as pessoas esperam que se jogue limpo nesses casos. Mas elas não são perfeitas, os jogadores não são perfeitos. E os interesses são muitos. Nem todos são honestos e às vezes uma simples questão subjetiva faz com que eles se comportem de formas diferentes frente às mesmas questões. A política é a arte da negociação para que a gente chegue a algum consenso, tá certo? Salvo alguns momentos de ruptura, para o bem ou para o mal, como as revoluções e as ditaduras. E ainda assim, no consenso, quando a gente chega nele, nem sempre se agrada a todos os lados de que tem um determinado interesse. Então, esse teatro do jogo, que protege da derrota não apenas os políticos, mas os interesses diversos que eles representam, é o que muitas vezes causa irritação no povo e que leva a afirmações do tipo todo político é igual. Bom, isso aí, as corrupções, as coisas erradas, enfim. Isso talvez aconteça porque muitas vezes esse jogo está passando dos limites éticos e morais e que nos afastam cada vez mais daquela ideia de uma política que caminhe para os interesses da sociedade como um todo. Ou seja,
os vilões estão ganhando? Essa visão negativa não está voltada apenas para o campo conservador. É chegada a hora de questionar quais são os limites do jogo também para o campo progressista. E quem dará esses limites para além dos jogadores? Ou seja, para além dos dirigentes partidários e políticos com cargos eletivos. Não seria justo que o povo se sentisse cada vez mais confortável de sair da posição de plateia e se tornasse técnico da partida e que fosse cada vez mais convocado a se tornar um jogador, substituindo aqueles que parecem não nos representar mais? Eu acho que é justamente esse sentimento que levou a muitas pessoas a ocuparem as ruas nas grandes manifestações. Um sentimento de estranhamento total com o que eles consideram velha política e o desejo de ocupar um espaço que eles sabem que os pertence, embora nem sempre eles saibam como ocupar. Daí surge, inclusive, a vontade de participar de organizações mais horizontais, de decisões mais coletivas e com formas diferentes de apresentar suas pautas, até mesmo questionamentos sobre essas pautas. Nós passamos do tradicional discurso da educação é o futuro, por exemplo, para o hoje a aula é na rua. Da luta por transporte para o não é somente 20 centavos. Mas isso teve seu preço. Muitos desses movimentos no Brasil ou no mundo acabaram por sucumbir a uma intolerância ao diferente e estiveram sujeitos à manipulação. É o caso da prisão de 14 membros do Anonymous, feita por agentes do FBI, após a ação dos mesmos contra operadoras de créditos de cartões de crédito. A ação do grupo pode ser questionada do ponto de vista de justiçamento, certo? Vocês que estão aí no meu vídeo. Melhor dizendo, fazer fissuras no capital. Caso você acredite que não são os melhores métodos de combate para esse momento, mas o que eu quero dizer e o que chama a atenção aqui é que o FBI só chegou a esses membros depois que um agente infiltrado, que se tornou um dos mais ativos membros do Forchan, que era o local onde ele se encontrava, os denunciou. Não foi diferente no Brasil, quando diversos integrantes dos grandes protestos desconfiaram de figuras que sondaram nas redes e até certo ponto pareciam estimular a organização dos mesmos. Estaríamos diante de trabalhos da inteligência de vários países a serviço de manipular os jovens do precariado? Aproveitando inclusive desse sentimento de que é preciso fazer justiça pelas próprias mãos, já que as formas tradicionais falharam, para semear o terreno que hoje relativiza, por exemplo, prisões de políticos acusados, mesmo sem provas de serem corruptos. O fato é que a juventude, que se ilude com a política por diversos motivos que precisam ser estudados, ao mesmo tempo tem criado várias outras formas de organização que não podem ser menosprezadas e que podem aí ser um embrião, sim, da nova organização política mundial. É um perigo deixar que a relativização do que é ético, em função da ideia de que o fim justifica os meios, faça que esses jovens se percam nas regras de um jogo político desleal e conservador. O campo progressista precisa entender que nós jogamos em termos diferentes e sairmos de uma linha de partida mais atrás. Mas que, por isso, as nossas vitórias costumam tardar, mas que quando a gente consegue elas, a gente pode celebrar elas por mais tempo. É preciso observar como surgiram as lideranças desse novo tempo. Precisamos descobrir como retornarmos a uma construção partidária mais democrática. Reconstruir esse sentimento sonhador. Veja bem, durante a última eleição, o povo nas redes montava ministérios juntando os mais diversos candidatos de esquerda. Boulos vai para esse cargo, Ciro vai para aquele outro, o presidente é o Haddad. É o povo que sugeriu, inclusive, o ninguém solta a mão de ninguém. Mas as lideranças compreenderam isso muito pouco. Às vezes a unidade só dura ao limite de uma pequena rusga. Ou falam de lutas economicistas e para fins eleitoreiros. E falta a construção de um projeto político mais amplo que atenda os anseios desses jovens e de toda a classe trabalhadora. Está na hora, por exemplo, de um conclate, de um congresso das juventudes unificadas, para além dos congressos da UNE e da UBS,
de um grande congresso de partidos progressistas que reúna gente além das direções isoladas e que possam tirar um norte político que saia dos interesses apenas, ou da visão política apenas das nossas lideranças do Sul e do Sudeste. Sem desconfianças, sem medo de acreditar, um jogo de cartas abertas. Somente assim, ouvindo a todos respeitosamente, estaremos reconstruindo o olhar sobre a política para esses jovens precários. O trabalho, porém, é longo. Significa recuar, observar, refletir para reconstruir. E no plano de uma eleição recente para vereador e prefeitos, é preciso descobrir quais seriam realmente os partidos corajosos para topar tal desafio. Vamos debater? 1. Vocês pensam o que sobre as grandes manifestações do passe livre da Copa? 2. Você sente que o partido ou organização do qual faz parte, às vezes parece realizar tarefas de forma mecânica e sem sucesso? 3. Qual a última conquista da sua entidade que você realmente, olha bem, que você realmente pode se orgulhar? E quantas vezes você se calou sobre a sua organização e quantas vezes você já criticou outras organizações que não são a sua? Você se lembra de quando entrou para um partido ou organização e qual sentimento teve a primeira vez que frequentou uma reunião, por exemplo? E por fim, você acha que a sua entidade é acolhedora para novos filiados? Responda aí, eu estou na espera.